E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, continuando sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa. Vamos dar sequência falando das comissões, sobre as reuniões, lei seca aqui do regimento interno. Você é meu convidado, você está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você está vendo. Tem uma série de aulas, veja a nossa aula zero, veja a nossa série de aulas de regimento interno. Lei seca, com algumas pontuações importantes de temas que podem cair na sua prova do concurso da Assembleia Legislativa. Vamos lá, antes se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, isso ajuda muito aqui na ideia do crescimento do nosso projeto. Vamos seguindo? Vamos falar de regimento interno da Assembleia Legislativa. Vamos tratar agora da sessão 7, falando sobre as reuniões lá das comissões. Artigo 67. Vamos falar então das reuniões. As comissões reúnem-se na sede da Assembleia Legislativa em dias e horas prefixados, né, ordinariamente, terças e sextas-feiras. Então lembre aí, ó, as reuniões nas comissões acontecem nas terças e sextas-feiras, ordinariamente. Em nenhum caso, o horário poderá coincidir com a ordem do dia das sessões ordinária ou extraordinária da Assembleia Legislativa. Então, o que acontece? Tem os horários já determinados das sessões ordinárias, né? Já são um horário fixo. Então, esses horários das comissões nunca podem ser o mesmo, sempre em horário diferente, tá? Parágrafo 2º. As reuniões das comissões temporárias não deverão ser concomitante com as reuniões ordinárias das comissões permanentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que não pode haver, né, as reuniões, as reuniões não pode ser, como é que eu diria, juntas, né? Não pode reunir a temporária e uma permanente. Não vamos fazer o seguinte, os membros estão aí, são parecidos, são quase os mesmos, vamos reunir tudo junto aqui? Vamos fazer uma festinha aqui? Não pode. E não pode também ser tipo o membro faz parte de uma comissão aqui, a permanente, e ele faz parte de uma temporária lá. Aí elas estão em lugares diferentes. Não pode, porque aí vai ficar faltando quórum em algum lugar. Então não pode haver essa concomitância, tá? Tem que ser cada um no seu quadrado. A reunião temporária, a comissão permanente, né? Até porque pode ter membros da comissão temporária que faz parte da permanente. Então, e não pode ter falta. Os caras têm que estar lá, né, atuando. Então, não pode haver essa concomitância, tá? Parágrafo 3º. O Diário da Assembleia Legislativa publicará em todos os seus números a relação das comissões, seus membros, com designação dos locais, dias, horários em que realizam, né, as sessões. Então será feita essa publicação lá no Diário Oficial da Assembleia. Parágrafo 4º. As reuniões extraordinárias, veja bem, serão convocadas pelo presidente de ofício ou requerimento de um terço dos membros, né, para que aconteçam as reuniões com designação dia, horário e o que eles vão estar fazendo, tá? Parágrafo, deixa eu pagar aqui, e a designação do objeto. Parágrafo 5º. As reuniões extraordinárias durarão o tempo necessário ao exame da pauta. Então, se levará 2 horas, a reunião durará 2 horas. Se levará 1 hora, 1 hora. Respeitando a juízo a presidência, né? Então, ou seja, tem que respeitar o que determina lá a presidência. Não pode extrapolar, né, os limites determinados pela presidência. Parágrafo 6º. As reuniões das comissões para realização da audiência pública serão preferencialmente às quintas-feiras, com início às 9 horas. Então tem essa aí já previsão, né? No caso, reuniões das comissões, no caso, realização de audiências públicas, a preferência que aconteça nas quintas-feiras, com início às 9 horas da manhã. Isso aqui foi acrescido, né, pela resolução 354 de 13 de 4 de 2021. Artigo 68. As reuniões das comissões serão públicas, né? Ou seja, qualquer uma pessoa
podem participar, pode assistir, enfim. Elas podem ser reservadas, né? Não pode estar aberta para todo mundo, algumas pessoas convidadas participarão. Secretas, onde apenas os membros das comissões estarão ali, né? A debater e discutir. Parágrafo 1º. Salvo deliberação em contrário, as reuniões serão públicas, ou seja, em geral, as reuniões elas vão ser públicas, né? Parágrafo 2º. Serão reservadas a juízo da comissão as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida com a presença apenas de funcionários, né, ou serviços técnicos da comissão, ou autoridades que forem convidadas, tá bom? Então, aí no caso aí seria, no caso para as comissões reservadas, e não teria para a presença de todo mundo. Parágrafo 3º. Serão secretas as reuniões quando a comissão tiverem que deliberar sobre perda de mandato ou a requerimento da maioria absoluta dos membros da comissão. Ou seja, se for o tema que for debater ali nas reuniões a perda do mandato, sim, aquela reunião ela vai ser automaticamente secreta, tá? Ou os membros da comissão eles podem, pela maioria deles, pedir para que aquelas reuniões especificamente elas aconteçam de modo secreto, tá? Então ela vai em aprovação, pela maioria ela então terá aí a sessão secreta, tá? Parágrafo 4º. Nas reuniões secretas servirá como secretário da comissão, por designação do presidente, um de seus membros que também elaborará a ata respectiva. Parágrafo 5º. Só os deputados poderão assistir às reuniões secretas, ninguém mais, tá? Havendo testemunha chamada a depor. Estas participarão apenas do depoimento, tá? E aí depois elas são convidadas a se retirar do recinto. Parágrafo 6º. Deliberar-se-á preliminarmente nas reuniões secretas sobre a conveniência de seu objeto ser votado na sessão secreta da Assembleia, caso em que a comissão formulará pelo seu presidente a necessária solicitação do presidente da Assembleia. Parágrafo 7º. A ata da reunião secreta, acompanhada dos pareceres e emendas que forem discutidos e votados, bem como votos apresentados em separado, depois de fechado em seu invólucro, né? Lacro bem organizadinho, bem fechadinho, o envelope, e etiquetado, datado, rubricado por todos os membros presentes, serão então enviados ao arquivo da Assembleia com a indicação de prazo pelo qual ficará indisponível para consulta. Ou seja, os atos, a ata da reunião secreta ela não vai ficar pública, né? Ela vai determinar, por exemplo, um período de que ela vai ficar ali guardada, que ninguém vai ter acesso. De repente, 5 anos, 10 anos, vai estar indicando, né, esse período de onde este material, essa ata, o que foi discutido ali vai ficar secreto, tá bom? Apenas não aos membros daquela reunião. Seção 8, né? Seção 8 dos trabalhos. Subseção 1 da ordem dos trabalhos. Vamos entender, né? Artigo 69. Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença mínima de 1/3 de seus membros efetivos e obedecerão às seguintes ordens. Primeiro, a discussão e votação da ata de reunião anterior sempre acontecerá, né? Antes de qualquer evento, de qualquer reunião, terá então essa apreciação da votação da ata anterior, sempre. Expediente que acontecerá, no caso que seria a sinopse da correspondência e outros documentos recebidos, né? O que é o objeto que está se debatido naquela reunião. Comunicação de matéria distribuídas anteriores aos relatores, né? Se aos relatores. 3. Ordem do dia. O que acontecerá? A discussão e votação de requerimento e relatório em geral. Discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação
do plenário da Assembleia. E, por fim, no parágrafo 1º aqui, esta ordem poderá ser alterada pela presidência da comissão para tratar de matéria de regime de urgência ou a requerimento de qualquer de seus membros, dando preferência para a determinação do assunto, se assim aprovar o plenário desta, ou ainda, no caso de comparecimento da Secretaria do Estado ou de secretário de Estado ou de qualquer outra autoridade, ou ainda a realização de audiência pública. Então, essa ordem aqui, esse roteiro, ele pode, então, ser invertido, né, alterado, né, de acordo com o presidente da comissão para tratar de outros assuntos, como a gente disse aqui. Beleza? Parágrafo 2º. As comissões deliberarão por maioria de votos presentes a maioria absoluta de seus membros. Tá? Artigo 70. As comissões que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator ou relatores substitutos, devendo os trabalhos serem dirigidos pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O que é isso? As comissões que forem distribuídas uma proposição poderão estudá-la, ou seja, tem 2 ou 3, né, comissões que vão trabalhar do mesmo tema, né, vão distribuir o mesmo tema para ela. Então, essas podem ser estudado, distribuído, debatido, né, e aí será substituído, terá um relator ou relatores substitutos, ou um relator substituto, e ainda esse pode ser dirigido, e essa sessão, esse trabalho será presidido pela Comissão da Constituição e Redação da Assembleia. No caso, imagine que tem um tema que será debatido imagine que junta ali a Comissão de Educação e Saúde, e aí tem ali cada uma dessas comissões tem um presidente, e tem mais o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse entrará, né, para presidir, então, aí os trabalhos desse trabalho em conjunto das comissões. Um exemplo, tá bom? Subseção 2, prazos. Vamos entender a questão dos prazos. Artigo 71. Excetuando os casos em que este regimento determine de forma diversa, as comissões deverão obedecer os seguintes prazos para examinar as proposições e sobre elas decidir. Tá? Não é assim, jogado e deixar lá, a Deus dará, não. Tem um prazo, tem um limite para que possa ser trabalhado, né? Então, vamos lá. 8 dias, quando se trata de matéria de regime de urgência. 15 dias, vamos atentar às datas, que pode ser importante. Ó. Quando se trata de matéria de regime de urgência, são 8 dias. 15 dias, tratando-se de matéria de regime de prioridade, né? Matéria em regime de prioridade. 30 dias, quando se trata de matéria em regime de tramitação ordinária, prorrogáveis por igual período, né? E aprovada aí, no caso, pela maioria dos membros daquela comissão. Então, nesse caso aqui, ó, tramitação ordinária, né? Ele pode levar 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 dias, né? 4. O mesmo prazo da proposição principal quando se trata de emenda, correndo o prazo em conjunto com as comissões conjuntas. Tá? Inciso 4, com redação determinada pela Resolução 214, de 28 de 11 de 2000. O deputado designado relator disporá da metade dos prazos estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 para emissão de parecer, prorrogáveis por até metade. Imagine aí, ó, se tem um prazo ali de 8, ou seja, o relator ele tem que já dar o seu parecer ali, um parecer na metade desse prazo, de cada desses prazos, então, né, podendo ser prorrogáveis pela metade, né, ou seja, no caso ali de 8 dias, ele tem que dar um parecer em até 4, e se não der, ele pode ter mais 2, aí ficará aí 6 dias, né? Seria 6.
Parágrafo 2º. O prazo destinado ao relator é improrrogável quando se trata de matéria de urgência. Então, ali, ó, no caso da urgência, não tem, os 4 dias e pronto. Né? No caso ali, caberia para o de 15 e de 30. Né? Não tem prorrogação aqui para o caso da emergência. Né? Parágrafo 3º. Esgotado o prazo destinado ao relator, o presidente da comissão avocará a proposição ou designará outro membro para relatar na metade do prazo destinado ao primeiro relato. Imagina, o primeiro relator tinha um período lá, né? 50%. Se ele não conseguir fazer isso lá, o presidente pegará essa matéria e designará um outro relator, que terá metade do prazo que aquele teve. Ou seja, metade do metade, para poder fazer o seu relatório. Beleza? Artigo 72. Os interstícios regimentais e os prazos constantes no artigo anterior não serão considerados quando requerido por escrito pelo líder ou pela mesa e aprovado pelo plenário. Seção 9. Da administração e da apreciação das matérias pelas comissões. Vamos entender? Artigo 73. Antes da deliberação do plenário, ou quando esta for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, dependem da manifestação das comissões a que a matéria estiver afeta, cabendo. Primeiro, a Comissão da Constituição, Justiça e Redação em caráter preliminar, o exame de sua admissibilidade sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicialidade, regimentalidade e de técnicas legislativas e ainda pronunciar sobre seu mérito quando for o caso. 2. A Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, quando a matéria depender de exame sobre aspectos financeiro e orçamentário, manifestar-se previamente quando a sua compatibilidade com ou a adequação com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias ou Orçamento Anual. 4. As demais comissões competem, em razão das respectivas matérias de tratar a proposição, pronunciarem sobre o seu mérito. Parágrafo único. Exclui-se da execução contida no caput deste artigo o requerimento da constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos do artigo 53 deste regimento. Artigo 73-A. Será terminativo o parecer. 1. Comissão de Constituição e Justiça, quando a constitucionalidade ou juridiciedade da matéria. Então, esse aí já será um parecer terminal, né? Final. 2. Da Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle sobre a adequação financeira e orçamentária da proposição. Também considera-se um parecer já definitivo. Parágrafo 1º. O autor da proposição, com o apoio de 1/6 de membros da Assembleia Legislativa, poderá, no prazo de 5 dias, contado após tomar ciência, requerer que seja o parecer submetido à apreciação do plenário, caso em que a proposição será enviada à mesa para sua inclusão na ordem do dia em apreciação preliminar. Entenda, o autor da proposição, com o apoio de 1/6 dos membros da Assembleia, né, considera-se que o projeto passou na comissão, ele então, com o apoio de 1/6 dos membros, poderá, né, no prazo de 5 dias, solicitar, né, após tomar ciência, ele saber que já tem um parecer da comissão, pedir para que aquele projeto seja encaminhado então à plenária para que possa então ter a sua primeira apreciação, né, mesmo preliminar, que seja incluído na ordem do dia e votado na Assembleia. Beleza? Parágrafo 2º. Se o plenário rejeitar o parecer
A proposição retomará a tramitação normal. Caso contrário, ou não tendo havido interposição de recurso, será arquivada por despacho do presidente da Assembleia Legislativa, tá bom? Artigo 73-A, acrescido da Resolução 230, de 22/5/2003. Artigo 74. No desenvolvimento de seus trabalhos, as comissões obedecerão às seguintes normas. Aí temos as normas que é seguida lá pelas comissões. Primeiro, no caso da matéria distribuída, cada comissão deve se pronunciar sobre a matéria em sua competência, não cabendo qualquer comissão manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição específica, ou seja, ela vai se manifestar, né, com base nas informações e a sua competência nas matérias que competia a sua matéria, né? Imagine, hipoteticamente, que foi distribuído para a Comissão de Educação um tema que é mais próximo da Comissão de Saúde, por exemplo. Essa comissão ela vai devolver essa matéria e para que possa ser designado para a comissão de competência, que tenha mais competência para discutir aquele tema, né? E aí ele só vai poder se manifestar sobre aquelas que for de sua competência. O parágrafo ou inciso segundo. Ao apreciar a proposição, a comissão poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar-lhe emenda ou subemendas. Terceiro, lido o parecer ou dispensada a sua leitura, se for distribuído em avulso, será ele de imediatamente submetido à discussão. Quarto, durante a discussão na comissão, poderá usar da palavra o autor do projeto, o relator, demais membros e líderes durante 10 minutos, interrogáveis, e, por 5 minutos, deputados a ela não pertence. Ou seja, durante tiver um debate na comissão, a discussão de um projeto, poderão fazer uso da palavra, no caso, o dono do projeto, o autor do projeto, o relator, os membros, né, da comissão e os líderes durante 10 minutos. Eles podem fazer, então, esse debate, essa discussão. Aqueles membros da comissão, os líderes, o relator e o autor do projeto. Os demais deputados, né, terão 5 minutos para poder, caso queira, né, debater e falar sobre o projeto. Aqueles que não pertencem, eles estão, portanto, 5 minutos. 10 para os que integram a comissão e líderes, relator e o autor do projeto. Quinto, encerrada a discussão, procede-se à votação. Se for aprovado o parecer, todos os seus termos serão tidos como da comissão e desde logo assinado pelo presidente, relator e demais membros presentes da comissão. Sétimo, se ao voto do relator forem sugeridas alterações com as quais ele a concorde, lê-se-á, concede-se o até a reunião seguinte para a redação de um novo texto. Inciso 8º. Na hipótese de a comissão aceitar o parecer diverso do relator, o desde continuará voto em separado. Nono, sempre que adotar voto com restrições, o membro da comissão expressará em que consiste sua divergência, não fazendo seu voto será considerado integralmente favorável. 10. O membro da comissão que pedir vista, tê-lo por até 36 horas, ou seja, o membro da comissão que fizer vista do parecer, ele vai ter 36 horas para poder analisar e devolver, né? Não tratando de matéria de regimento de urgência no caso. No caso das matérias de urgência, ele não terá esse prazo. 11.
Os processos de proposições em regime de urgência será concedido vista por até 24 horas, tá? No caso, os processos em regime de urgência será 20 horas e não 36 horas. Quando mais de um membro da comissão simultaneamente pedir vista, ela será conjunta e na própria comissão, tá? Ou seja, mais de um membro da comissão pediu vista, essa vista vai acontecer ali conjunto, os dois vão dividir, né? Vão reunir ali junto e dividir e, com, e fazer então as observações na própria comissão. Inciso 13º. Os pedidos de vista nas comissões só poderão ser formulados por um membro de cada partido ou bloco parlamentar, não podendo haver atendimento a pedidos sucessivos. Quando algum membro da comissão retiver em seu poder papéis a ela pertencentes, adota-se-á o seguinte procedimento: frustrada a reclamação escrita do presidente da comissão, o fato será comunicado à mesa. O presidente da Assembleia fará apelo a este membro da comissão no sentido de atender as reclamações fixadas para este em até 3 dias, né? No prazo de 3 dias. Se, vencido o prazo, não houver sido atendido o apelo do presidente da Assembleia, designará substituto na comissão para o membro faltoso, por indicação do líder da bancada respectiva, o prazo de 24 horas ou, independente disso, se vencido este prazo, mandará proceder à restauração dos autos. Artigo 75. Encerrada a apreciação pela comissão de matéria sujeita à deliberação de plenário, a proposição será enviada à mesa e aguardará a sua inclusão na ordem do dia. Com redação determinada pela Resolução 230, de 22/5/2003. Artigo 73. Salvo disposição em contrário, a proposição que não tiver parecer no prazo estabelecido neste regimento poderá ser incluída na ordem do dia, independente de parecer por determinação do presidente da Assembleia. E artigo 77. O prazo será comum às comissões quando se trata de matéria em regime de urgência que deva ser apreciado por mais de uma comissão, sendo a proposição discutida e votada no mesmo tempo em cada uma destas comissões. Beleza? Falamos aí sobre, então, as comissões, né, falando sobre as comissões aqui do regimento interno da Assembleia Legislativa. Você que ainda não se inscreve no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Continuamos em seguida com a nossa série de aulas do regimento, a lei seca aqui do regimento interno da Assembleia Legislativa, e claro, com algumas observações para você na prova. Valeu, galera, até a próxima.